Curiosidades sobre o concurso dos Correios 2024. Tenho certeza absoluta que se você já estuda ou quer começar a estudar agora para esse próximo concurso dos Correios, em algum momento da sua preparação já surgiu algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns questionamentos e principalmente alguns insights de curiosidade em relação à carreira e também aos cargos dos Correios. Por isso que nesse vídeo aqui eu decidi trazer para você 3 curiosidades bem legais para te dar mais ânimo, mais vontade e muito mais motivação para você poder estudar para esse próximo concurso dos Correios. Então, se o assunto do vídeo te interessou, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva nesse canal, acionando o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. Fechou? Então vamos lá, sem perder muito tempo. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu deixei separadinho aqui 3 curiosidades bem importantes e bem legais para você que já está estudando ou vai começar a se preparar agora para esse próximo concurso dos Correios. Mas, Eduardo, de onde você tirou essas curiosidades aqui? Simples, pessoal. Todo santo dia eu recebo dezenas, eu estou falando de dezenas de mensagens lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, em relação a alguns fatos, né, sobre a carreira dos Correios. Então eu decidi separar somente essas 3, talvez eu faça um outro vídeo falando sobre outras curiosidades. Inclusive, se você realmente quiser saber sobre novas curiosidades em relação a esse concurso dos Correios, depois deixa aqui embaixo nos comentários. Fechou? E a primeira curiosidade é o seguinte, se a gente pegar o último edital realizado em 2011 pelos Correios, você vai encontrar lá no edital jornada de trabalho, né, ou carga horária de trabalho, 44 horas semanais de segunda a sábado, tá bom? 44 horas semanais de segunda a sábado. Só que isso é na teoria, tá? Porque, no geral, na regra padrão dos Correios, você vai trabalhar 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. Mas, Eduardo, por que lá no edital, então, tá 44 horas semanais de segunda a sábado? Simples, porque alguns funcionários escolhidos a dedo, eles sim fazem 4 horas aos sábados, tá? E quando eles fazem 4 horas aos sábados, eles recebem 15% a mais em cima do salário base. Então, regra geral, segunda a sexta-feira, 40 horas semanais. Mas existem funcionários esporadicamente que vão trabalhar também aos sábados, né? Fazendo ali 4 horas, geralmente no período da manhã, e vão receber 15% de adicional em cima do salário base. Mas, Eduardo, por que não é todo mundo que trabalha 44 horas semanais? Boa pergunta, também não sei, mas assim, eu acho que ficaria muito sobrecarregado os Correios também se todo mundo trabalhasse aos sábados. Então eles resolveram provavelmente colocar no edital 44 horas semanais de segunda a sábado, de um modo geral, para que se caso for necessário, o funcionário que trabalha de segunda a sexta, ele possa aí repor as 4 horas também aos sábados, tá? Mas regra geral, regra padrão, segunda a sexta-feira, 40 horas semanais, mas existem alguns funcionários que trabalham aos sábados 4 horas e eles recebem 15% de adicional em cima do salário base. Beleza? Primeira curiosidade, porque eu recebi muitas dúvidas em relação à jornada de trabalho dos Correios, até porque existem, né, muitas pessoas que são adventistas do 7º dia. E segundo essa religião, não podem trabalhar aos sábados, né? Geralmente eles guardam o sábado. Então pode ficar sossegado que você vai trabalhar de segunda a sexta-feira. Fechou? Outra curiosidade bem importante é em relação à progressão de carreira, tá? Tem muita gente que acha assim, Eduardo, tem como eu virar supervisor nos Correios, gerente nos Correios, mas e aí, eu vou receber a mais? Como que vai ser essa progressão? Eu vou passando de nível? Pessoal, tem como você se tornar um supervisor de agência, até mesmo um gerente de agência, inclusive ser o gerente dos gerentes de uma região. Tem como isso acontecer. Só o que acontece? Quando você for entrar nos Correios, você vai ser um agente dos Correios, tá? Ou seja, um carteiro, um atendente ou um profissional da atividade do suporte, ok? Carteiro, atendente ou profissional da área do suporte, ok? Tem como ao longo do período você vai trabalhando corretamente, vai mostrando vontade, né, de trabalhar, tendo uma pontuação, né, com seus chefes, com seus supervisores, e vai surgir sim várias oportunidades internas nos Correios, ok? Essas oportunidades, elas sempre estão acontecendo, tá? Diariamente, sempre tem oportunidade para você mudar de função dentro dos Correios. Só que o que acontece, pessoal? Você está mudando de função e não de cargo, tá? Por mais que você for
um supervisor e até mesmo um gerente nos Correios, você não vai deixar de ser um agente dos Correios. Como assim, Eduardo? Exatamente. Por exemplo, se você entrar como carteiro, Eduardo, sou lá o carteiro, mesmo um carteiro motorizado. Geralmente aí a galera quer ser um carteiro motorizado, então geralmente o carteiro motorizado ganha 30% de adicional em relação ao carteiro a pé. Tranquilo? Então, quando você for um carteiro motorizado, tudo bonitinho, vai surgir oportunidades de você supervisionar. Então, você vai ter uma função de supervisor, ou até mesmo lá na frente de gerente. Quando, por exemplo, você aceitar essa função de supervisor, você vai ganhar por volta de R$ 1.000 a R$ 1.200 a mais, tá bom? Então, você vai sair aqui de carteiro motorizado, vai assumir uma função de supervisor para ganhar um pouquinho mais de R$ 1.000 a R$ 1.200. Quando você for um supervisor, você perde os 30% de motorizado. Por quê? Porque você não vai estar trabalhando mais na rua. Você vai estar trabalhando, né, vai exercer uma função interna de supervisão. Então, aqui você vai ser um supervisor. Só que você não vai deixar de ser um carteiro. Você vai continuar tendo o cargo de carteiro. Inclusive, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito comum um supervisor, um gerente, dependendo muito da politicagem, vou abrir aqui uma aspas aqui, porque depende muito de agência para agência, então depende muito da politicagem. Você vai sair da supervisão, da gerência e voltar a ser um carteiro motorizado normalmente. Então você não vai perder o seu cargo de carteiro, de agente dos Correios. Você vai só estar assumindo uma função diferenciada para ganhar um pouquinho a mais. Mas vou falar uma coisa para vocês, abrindo um parênteses aqui. Você assumir uma função de supervisor, de gerente, pessoal, é trampo pra caramba. Você é o primeiro a entrar, o último a sair. É assim, você tem que pensar muito bem se vale muito a pena você assumir esse tipo de função, porque às vezes o 30% de adicional que você ganha como carteiro motorizado cobre o valor que você ganharia como supervisor. Então você tem que raciocinar se vale ou não vale a pena, dependendo muito da sua situação. Mas enfim, essa é uma das curiosidades que eu recebi. Eduardo, se por exemplo eu for um supervisor, um gerente, eu vou perder o meu cargo de carteiro? Não, você vai continuar sendo um carteiro, um atendente ou um profissional da área de suporte, você vai estar assumindo somente uma nova função, beleza? E a terceira curiosidade, e eu achei essa daqui muito engraçada, porque eu comentei em um vídeo anterior e a galera tirou sarro, a galera achou que eu tava brincando, mas existe, pessoal, dentro dos Correios, o Vale Peru. Mas, Eduardo, que negócio é esse de Vale Peru? E a galera ficou toda oriçada lá nos comentários, Vale Peru pra cá, Vale Peru pra lá, e esse negócio de Vale Peru, a galera ficou toda oriçada. Calma, pessoal, existe realmente o Vale Peru, óbvio que esse não é o nome oficial, o nome correto, né, do Vale Peru, porque o Vale Peru, ele foi batizado pelos funcionários dos Correios, tá? Mas na real, né, na prática ali, não chama Vale Peru. Na verdade, esse Vale Peru seria um adicional a mais em cima do seu ticket alimentação. Então seria, por exemplo, um 13º lá no final do ano em cima do seu Vale Alimentação. Então, durante o ano, você vai receber normalmente aí o seu Vale Refeição, Vale Alimentação. Quando chega no mês de dezembro, você recebe tipo um 13º em cima desse Vale Refeição. Ou seja, é como se fosse um 13º ticket alimentação para você, que vai por volta de R$ 1.000 a R$ 1.200. E foi batizado, curiosamente, aí pelos funcionários dos Correios, de Vale Peru, porque lá no final do ano você tem o Natal e você tem um peru para comer junto com a sua família, né? Então, já coloca aí na sua agendinha que sempre no final do ano, lá no mês de dezembro, você vai receber o tão conhecido aí Vale Peru, que na verdade nada mais é do que o 13º ticket alimentação que você vai receber lá no mês de dezembro. Então, o valor varia muito, tá? De R$ 1.000 a R$ 1.200. Então, muita gente ficou, inclusive, no vídeo passado, meio que curiosa, né? Mas Eduardo, que negócio é esse de Vale Peru? Será que existe? Será que tá brincando comigo? A galera ficou toda oriçada, pessoal, existe esse Vale Peru, mas lembrando que ele simplesmente foi batizado aí pelos funcionários dos Correios, mas nada mais é que um 13º ticket de alimentação que você vai receber no mês de dezembro. E a propósito, se vocês já estudam ou querem estudar com qualidade para esse próximo concurso dos Correios, eu vou te convidar a conhecer o nosso Projeto Correios 2024, onde você vai ter uma metodologia 100% baseada em questões de prova, onde o professor vai explicar todo o conteúdo teórico para você, só que na prática, botando a mão na massa, ensinando como você consegue matar
todas as questões de prova nesse próximo concurso dos Correios. Para você conhecer um pouco mais do nosso projeto, é muito simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale muito a pena vocês conferirem. E aproveitando que nós estamos falando de comentários, deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia essas 3 curiosidades em relação às carreiras dos Correios. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal, fechou? Então, ótimos estudos, estamos sempre juntos, até mais, valeu!